Graça e paz, amados irmãos, que alegria estar aqui com vocês para essa última mensagem do ano. Louvo a Deus por fazer parte dessa grande família de Deus. A palavra que nós estaremos meditando nesta manhã se encontra lá no livro de João, capítulo 1, versículo 43 ao versículo 51. O texto da palavra de Deus nos diz assim: no dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse ao seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: por que te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Pai, obrigado pela tua santa palavra. Deus, a nossa oração é que o teu Espírito Santo ministre no nosso coração, trazendo verdade, revelação, conhecimento e desejo ardente, Deus, de conhecer e prosseguir em te conhecer. Nos abençoe com essa palavra. Espírito Santo, fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu gosto muito dessa história de Natanael, essa história de Filipe e Natanael me chama muita atenção, né? Se nós voltarmos assim a alguns capítulos anteriores da palavra de Deus aí no João, nós vamos ver que André, o irmão de Simão Pedro, né, um dos que tinham ouvido o testemunho de João e seguido, né, Jesus, ele achou o seu irmão Simão e disse: vem ver, nós achamos o mestre, o Messias. E ele leva Pedro, né, que chamava até então Simão, até Jesus. E aqui, no dia imediato, Jesus ele resolve ir para Galiléia. Quando ele chega na Galiléia, ele chama Filipe para Filipe seguir ele. Quando Filipe encontra Jesus, Filipe quer mais do que depressa ir lá buscar Natanael, para que Natanael possa também conhecer Jesus. Natanael, olha, nós encontramos aquele de quem a gente está estudando, né? E uma das coisas que eu aprendo com esse texto é que quem conhece Jesus não fica calado, quer que as pessoas o conheçam, quer que as pessoas o vejam. Todo mundo que conhece Jesus tem esse desejo ardente de passar para as outras pessoas, de levar Jesus até outras pessoas, né? E aqui nós estamos vendo o Filipe fazendo isso. O Filipe, ele vai chamar Natanael, né? Para o Natanael ir ali ver o mestre, né? Olha, vamos lá ver Jesus. E às vezes, irmãos, nós como cristãos, como frequentadores de igreja, às vezes nós podemos saber tudo sobre Jesus. E aqui está o Natanael. Natanael provavelmente era um fariseu que estudava ali a Torá, que tinha conhecimento sobre os escritos ali de Moisés. E Natanael, ele sabia tudo sobre o Messias, mas ele não conhecia Jesus. Sabe, irmãos, uma coisa que me marca muito na minha vida é que as pessoas, elas conhecem muito sobre Deus, conhecem muito sobre teologia, mas conhece Deus de ouvir falar, não conhece Deus de com Ele andar. Você pode saber tudo sobre Jesus e não conhecer Ele. É como aqueles artistas famosos
que tem vários seguidores, as pessoas conhecem tudo sobre eles, sabem o que eles gostam, o dia que eles nasceram, o que eles gostam de comer, mas nunca estiveram com eles, nunca andaram com eles, na intimidade não os conhece. E aqui está Natanael. Natanael sabia tudo sobre a palavra de Deus. Natanael era um estudioso da Torá. Ele conhecia sobre o Messias, mas ele ainda não tinha andado com ele na intimidade. Ainda não tinha. Quando Felipe chama ele para ir ver Jesus, ele fala, mas de Jesus, o Nazareno, filho de José, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Felipe fala, vem ver. Vem ver. Jesus, quando viu Natanael, aproximou-se dele e disse, eis aí um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Irmãos, é tão interessante que existe uma coisa reveladora nesse texto. O religioso do Natanael pergunta para Jesus, de onde você me conhece? Jesus responde para ele, Felipe, antes de Felipe te chamar, Natanael, eu te vi debaixo da figueira. Quando estavas debaixo da figueira. Irmãos, era muito comum as pessoas estudarem a Torá embaixo das figueiras, aquela sombra, aquele lugar gostoso. Era ali que as pessoas se reuniam para estudar os Pentateucos. Era ali que as pessoas se reuniam. Era comum você ver pessoas embaixo de figueira. Mas segundo o historiador Joséfo, Natanael provavelmente era da mesma idade de Jesus. Eles eram da mesma idade. E quando Natanael e Jesus nasceu, eu não sei se vocês lembram do que aconteceu, mas quando a estrela de Belém apareceu, os reis magos sabiam que o príncipe dos judeus havia nascido. E eles foram ali para adorá-lo, levar presente para ele. E naquela procura foram até Herodes, perguntar para Herodes, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Essa afirmação causou um pânico na vida de Herodes, causou um tumulto na vida de Herodes. Rei dos judeus? Como assim? E Herodes falou para eles, olha, vocês vão, encontram o menino, quando vocês o encontrar, vocês voltam até mim, para que eu também possa ir adorá-lo. Aqueles magos, eles foram advertidos para não voltar até Herodes. E eles seguiram o caminho. Herodes, quando percebeu que aqueles magos não voltaram até ele, ficou muito furioso e fez um decreto de morte para todas as crianças menores de 2 anos. Maria e José foram instruídos por Deus a ir para o Egito. Mas aquele decreto, ele prevaleceu e todas as crianças com menos de 2 anos foram mortas. Se você ler lá na sua Bíblia, voltar aí, lá em Mateus 2,18, está escrito assim, ouviu-se um clamor e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável, porque não mais existe. Irmãos, decreto de morte. Decreto de morte daquela época. Eu e você, nós nascemos sobre um decreto de morte. E não é por causa do que aconteceu nesse ano de 2020. Esse ano de 2020 foi um ano em que mais se ouviu falar de mortos, em que mais se contou mortos de toda a história da minha vida. Foi um ano que mais se contou morte. Foi um ano de lamento, foi um ano de tristeza. Muitas famílias estão terminando o ano chorando pelos seus mortos. Mas esse decreto de morte, ele existe sobre a minha vida e sobre a sua vida. Se eu e você não conhecermos Jesus e não andarmos com Ele, nós estamos condenados. A Bíblia diz que em pecado nos concebeu nossa mãe. Nós fomos gerados em pecado e em pecado nos concebeu nossa mãe. E o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Natanael, quando ele nasceu sobre esse decreto de morte. Provavelmente, o seu pai o escondeu embaixo das raízes da figueira, usou as raízes para ser o teto, cavou ali um buraco profundo e colocou o Natanael escondido ali.
O nome Natanael significa presente de Deus ou dado por Deus. Deus tem um presente para mim e para você. O pai de Natanael escondeu Natanael embaixo daquela figueira. Instruiu ele: filho, você não pode sair daqui. Você não pode contar para ninguém a sua história. E enquanto ele pôde esconder aquele menino, ele escondeu. Presente de Deus significa Natanael. Deus tem um presente para mim e para você. Deus tem um presente para mim e para você. E você só vai sair debaixo desse decreto de morte se você aceitar Jesus como seu único, suficiente Salvador. Se você conhecer Ele, de com Ele andar. É só a presença do Espírito Santo que tira de você todo medo, todo temor, toda angústia, todo pavor. É só a presença do Espírito Santo na sua vida que te convence do pecado, do juízo e da justiça. O Senhor Jesus, quando falou aquilo para Natanael, causou um impacto na vida dele. Porque Jesus não estava falando daquilo que ele não conhecia. Jesus estava falando daquilo que ele sabia de Natanael. Natanael, eu sei muito de você. Eu sei mais de você do que você possa imaginar. Jesus sabe muito sobre a sua vida, mais do que você possa imaginar. Quando ninguém te viu, Jesus te vê. Jesus conhece o seu segredo, o seu passado. Jesus conhece a sua história. Jesus sabe de tudo que você já passou até aqui. Você pode parar para pensar quantos livramentos de morte o Senhor já te deu para você chegar até aqui? Quantas vezes você andou pelo vale da sombra da morte? Quantos perigos, acidentes? Deus te conservou com vida, porque Deus tem um propósito na tua vida. Esse decreto de morte não é para mim, não é para você. Nós somos filhos de um Deus vivo. Nós somos filhos do Deus vivo. Assim como Natanael encontrou Jesus e esse encontro transformou a vida dele, porque ele conheceu aquilo que sabia tudo da vida dele. Jesus quer encontrar você nesse ano. Jesus quer andar com você. Ele é Deus Emanuel, Deus conosco. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Existe um mundo em choro, existe um mundo em desespero, existe sentenças de morte declarada para o mundo aí fora. E eu e você somos aqueles que vai convidar eles: vem ver de Jesus, vem ver Jesus. Jesus sabe tudo da sua história, vem conhecê-lo, vem desfrutar do amor dele. Nós não estamos aqui para contar mortos, nós estamos aqui para trazer vida, para levar a vida em abundância às pessoas. Jesus é fonte de água viva. E quem bebe de Jesus tem nele uma fonte de vida a jorrar. Quem bebe de Jesus não leva desespero, não leva desequilíbrio, não leva angústia, mas leva a vida eterna para as pessoas. Mostra o caminho. Você pode saber tudo sobre Jesus, quem é Jesus, mas Jesus é como água. Você pode saber tudo sobre água. Se você não beber água, você morre desidratado. Assim é Jesus, você pode saber tudo sobre Ele. Se você não beber dele, você vai morrer desidratado. Porque Ele é uma fonte de vida a jorrar na sua vida quando você bebe dele. E você jorra essa vida para outras pessoas. Estamos terminando um ano. Somos filhos de um Deus vivo. Temos o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. E nós precisamos falar desse Jesus, contar sobre esse Jesus para essas pessoas que têm decreto de morte sobre a vida delas. Nós precisamos levar o presente de Deus para elas. Que o Senhor te abençoe nesse ano, que você possa assim se encher da presença doce desse Jesus.
e conduzir pessoas até Ele. O Senhor está te chamando para esse próximo ano, para viver essa fonte, para ser essa fonte de vida eterna que jorra para outras pessoas. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor assim te dê um ano próspero, um ano que você possa assim cantar, contar sobre esse Jesus para as pessoas. Que você possa terminar o ano contando quantas vidas você foi canal de bênção para tirar elas do decreto de morte que estão sobre a vida delas. Não é a pandemia, mas é o salário do pecado. E Deus quer usar eu e você nesse próximo ano. Que você seja um canal de bênção, que você seja uma fonte na vida de todas as pessoas que te cercam, levando o dom gratuito de Deus até elas. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê um ano cheio de bênçãos, cheio de vitórias para contar. Um forte abraço e até a próxima.